para que possamos iniciar a palestra desta noite. Por favor, fechem os olhos e me acompanhem em pensamento. Amado Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos em Seu nome. Agradecemos, Pai, pelos bondosos trabalhadores do plano espiritual que doam seus fluidos balsâmicos e salutares, além de irradiarem as suas inspirações, que possamos captá-las, Senhor, que possamos nos envolver mais com eles, saindo daqui muito melhores do que quando entramos. Eu agradeço pela oportunidade de trabalho edificante que desenvolvi durante todo o ano nesta Casa de Luz. Que seja permitido mais uma vez receber o contato de meu mentor Erasmo Gurgel. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a análise do Pai Nosso. Nós utilizamos para começar o Evangelho Pede Licença de Paulo Alves Godoy. Este escritor nos afirma que os apóstolos solicitaram a Jesus que ele lhes ensinasse a orar, a exemplo do que João Batista fazia com os seus discípulos. E Jesus lhes fornece uma oração que é um monumento de concisão e beleza. Nesta prece, com poucas palavras, Jesus dá base para solicitarmos a Deus tudo o que precisamos para viver em paz nesta terra. Uma prece com poucas palavras não necessita ser repetida várias vezes, 3, 5, 9, 40 vezes, não precisa. Até porque Paulo Alves Godoy nos explica que as preces prolongadas e repetidas, elas costumam ser cansativas. Você começa a orar prestando atenção no que está dizendo, mas de repente você mesmo se cansa e já não consegue conjecturar no que está dizendo. Delas não participam o coração e o pensamento até o final de todas as repetições. Basta que oremos com sinceridade, com fé, confiança, ligados ao Pai. Basta uma vez, mas que seja de todo o nosso coração. Já no livro O Evangelho Pede Licença, Eliseu Rigonati, e que deixemos bem claro que esta análise do Pai Nosso também pode ser feita com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Nós encontramos lá também. Mas eu vou utilizar outro livro, então este, o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que traz para nós todo o Evangelho de Mateus. Ele explica cada versículo, é muito interessante. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, os discípulos pedem: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus diz: devem orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, este escritor, Eliseu Rigonati, explica que o Pai Nosso é uma oração universal, é uma oração completa que pronunciamos a Deus. Dá normas de bem viver, é um guia seguro para viver cristamente. Inicialmente, esta oração dá atos da adoração que nós temos a Deus. E desta maneira, nós temos Deus como um nome santo. Todas as vezes que vamos pronunciar o nome de Deus, isso deve ser feito com o máximo de respeito. Então, continuamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O reino
que nós desejamos é um mundo onde todos possam ser felizes. É por isso que é nosso dever, de cada um de nós, trabalharmos para a maior soma de felicidade na terra. Mas Eliseu Rigonati também explica que apenas Deus sabe o que convém a cada um de seus filhos. Nós devemos nos conformar com a vontade de Deus. E eu imaginei que quando eu dissesse isso, nós devemos nos conformar com a vontade de Deus, muitos diriam, mas eu devo me conformar com a minha infelicidade, com a minha falta de trabalho, com as injustiças? Vejam, nós devemos nos conformar com a vontade de Deus, com o plano de Deus nas nossas vidas. Nós podemos saber qual é o plano que Deus tem para cada um de nós, porque no íntimo nós sentimos o caminho que devemos seguir nesta terra. Deus não quer a nossa infelicidade, nem a injustiça, nem os males. Nenhuma dessas coisas falhas são provenientes de Deus, mas do próprio homem. O mal só provém do homem, nunca do Senhor. Nós acabamos atraindo para as nossas vidas o mal, porque podemos já estarmos ligados a ele em outras existências ou nesta. Deus só quer para nós o progresso, o avanço e a felicidade. Nós devemos sentir no íntimo qual é o papel de cada um de nós e aí sim nos conformarmos com o que Deus deseja para esta vida, para o meu caminho, para esta trajetória e que seja missão minha desenvolver aqui enquanto espírito encarnado. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nesta parte, nós rogamos os meios de subsistência material e também espiritual. Meios de subsistência material nós conseguimos através do nosso trabalho, portanto não devemos ser pessoas acomodadas, pessoas ociosas, pessoas negligentes, imprevidentes, preguiçosas. Nós devemos sim rogar a Deus os meios de subsistência e nisso está incluído o meu pedido: Senhor, não me falte o trabalho necessário para colocar o pão na minha mesa. Ele compreende assim: eu estou solicitando formas de atuar nesta terra para manter a minha família. Então, quando este trabalho aparece, nós devemos agarrá-lo com todas as nossas forças. Desempenhar este trabalho com humildade, mas também com perseverança, com ânimo. É assim que nós conseguimos o proveniente para os recursos materiais, para a nossa subsistência deste corpo físico, do meu corpo e daqueles que estão comigo. Mas os meios de subsistência espirituais também são pedidos, porque se eu tenho uma necessidade de alimento material, eu também tenho uma necessidade de alimento espiritual, que é o que me move nesta terra. Eu estava conversando com uma paciente hoje, Erasmo explica essa parte, e ela disse: muitas vezes eu sinto vontade de me jogar na cama e não sair mais. Eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade de fazer nada. E eu falei para ela: o que está faltando? O que está faltando na sua vida? Eu não sei. Eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma vida confortável. Eu tenho um filho que me ama, eu tenho uma irmã que está sempre comigo. Eu tenho, mas alguma coisa está me faltando. A parte espiritual nos mantém de pé. É o que nos confere esta fé inabalável para trilhar neste mundo, apesar de tudo, de todas as notícias que escutamos, de todo o mal que nós estamos vendo o tempo todo. Eu me sinto preenchida, fortalecida e eu me levanto todos os dias de manhã, porque eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. A subsistência espiritual eu consigo pelo cumprimento, pelo respeito, pelo estudo das leis divinas,
Um dia desses nós tivemos aqui palestras que esclareceram sobre as leis morais, são as leis de Deus, as leis divinas. Nós podemos encontrar no livro dos Espíritos todas estas leis e são importantíssimas, fundamentais para que saibamos o que não podemos fazer para infringi-las. Porque as pessoas que infringem as leis de Deus colhem sofrimentos. E se desejamos a paz e a felicidade nesta terra, nada mais natural do que andarmos, então, sempre harmoniosamente com estas leis. Precisamos ter conhecimento de tudo isso. Mas continuando, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eliseu Rigonati nos faz lembrar que, para adquirirmos as graças divinas, nós precisamos ter iniciativa. Nós precisamos nos esforçar para recebermos o auxílio celeste e assim nós encontramos felicidade. Mas o auxílio divino, o auxílio celeste, eu só consigo se estiver subordinado aos meus atos com o próximo. Isso quer dizer que eu preciso fazer o máximo de bem aos meus semelhantes para que eu possa adquirir o auxílio divino. E desta maneira, nós conseguimos compreender porque existem tantas pessoas que dizem, eu também escutei isso essa semana, porque Deus se esqueceu de mim. No momento que eu sofria tanto, eu clamava, eu pedia que Ele me auxiliasse, mas Ele não fez nada por mim. Eu não acredito em Deus. E eu escutei isso essa semana. Vejam, eu preciso estar ativa na minha fé. Eu preciso ter iniciativa com as outras pessoas. Eu preciso mostrar ao Pai que sou filha. Eu preciso fazer o bem, distribuir o bem aos meus irmãos. Senão eu não tenho como receber as graças divinas. E Jesus nos ensina sobre o perdão, dizendo que para obtermos o perdão de Deus, por conta dos nossos erros que foram cometidos contra as leis divinas, nós precisamos saber perdoar os nossos irmãos. E muitos de nós aqui, e Erasmo diz, lembrem-se, meus irmãos, das ofensas que vocês receberam este ano. Vocês foram humilhados, vocês foram ultrajados, as pessoas menosprezaram o seu potencial e quando você pediu ajuda, viraram as costas e isso doeu, magoou, causou ofensas e você não se esquece. Mas Jesus diz que nós devemos perdoar todos os prejuízos materiais ou morais que os nossos irmãos nos fazem, porque nós também cometemos erros contra as leis divinas. Nós também agredimos outros irmãos e muitas vezes nós fazemos isso sem percebermos. Nós precisamos usar de misericórdia para nossos irmãos, para que Deus também use de misericórdia para conosco, segundo nos informa o amado Mestre Jesus. E aí, no final da prece, ele diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Assim seja. Neste trecho, Jesus, então, nos pede para que nós pensemos nas tentações. Em diversos momentos de nossa vida, vão se apresentar para nós estas tentações. E nós precisamos resistir. Então nós estamos rogando a Deus forças para resistirmos a essas tentações. E quando elas se deparam diante de nós, nós devemos elevar o pensamento a Deus, de onde virá o nosso auxílio. Mas ele também diz, Eliseu Rigonati explicando este trecho, que nós pedimos, liberte do mal. Mas nós vamos pensar, o mal, ele pode se apresentar de duas formas.
ele pode vir vestido de encarnado ou de desencarnado. Porém, o mal também pode estar dentro de mim. Existe a autoobsessão. Nós costumamos falar que o mal vem de fora para dentro. Eu estou aqui com estes pensamentos que me afligem. Com certeza é aquele espírito obsessor que está me perseguindo há centenas de anos. Às vezes não é ele, não. Pode ser seus próprios pensamentos. Você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue se libertar dos pensamentos que você mesmo cria. E aí sim você atrai os obsessores, os irmãos que estão na mesma faixa vibratória que você. Mas pode acontecer de que este mal esteja saindo de dentro de nós e nós estejamos propagando mal nos ambientes em que nos encontramos. O mal que pode ser conduzido através dos meus pensamentos, porque, novamente, eu só penso no terror, na desgraça, na violência e na guerra. O mal que sai do meu pensamento porque eu estou pensando em me vingar de alguém. Mas eu também posso produzir o mal através das minhas palavras desastrosas, das minhas palavras que ferem. Sabe quando alguém se aproxima de você para dar um bom dia? E ela fala, bom dia, meu irmão. E você fala, não tem bom dia nenhum, eu tive uma noite péssima. Mas custa muito você responder, bom dia para você também. É um hábito de ferir através das palavras. Produz o mal. Mas também tem através dos atos, e nisso eu nem preciso usar exemplos. Então nós precisamos utilizar a prece também para que este mal seja eliminado de mim, que eu não seja a propagação do mal na sociedade. Vocês já pensaram se todas as pessoas maldosas fizessem isso? Tentassem eliminar o mal de dentro de si mesmas? O que será que aconteceria? Então, no livro de Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 77, ele diz, por intermédio de Chico, que a prece dominical nunca seria devidamente compreendida por nós. Jesus, quando começa essa prece, ele lança fundamentos em Deus, dizendo que nós devemos iniciar e finalizar todos os nossos trabalhos em Deus. Nós devemos começar e continuar em Deus, para que a nossa ação não se perca num movimento inútil. Ele ainda diz, o Espírito de Deus deve presidir o mais humilde esforço de pensar e falar, de ensinar e fazer, ou seja, tudo o que fizermos durante as nossas ações diárias, nós devemos colocar Deus conosco. Deus conosco não nos permite fazer o mal, não nos permite sermos levianos, só nos permite sermos bondosos com as outras pessoas e também conosco. Mas ele diz que conforme Jesus continua a oração, ele passa a exaltar a comunidade, dizendo que nós precisamos começar em Deus e continuar na humanidade. Será o fundamento básico de nossas vidas, esta entrega que nós devemos ter ao ser humano, aos nossos irmãos. Porque nós compreenderemos as aflições, as dores, as lutas e as necessidades de todos. Sem isso, nós estaremos fadados no egoísmo primitivo. Então não é simplesmente proferir a prece de uma forma mecânica, sem compreender o que eu estou dizendo com o Pai, para o meu Pai, mas compreender que sem o amor a Deus e sem o amor à humanidade, a minha prece será apenas uma simples repetição do eu quero. Vejam, Emmanuel foi muito assertivo quando traz este trecho,
Porque simples repetição do eu quero, a maioria das pessoas, quando param para orar, tem um pedido no final da prece. E ela se torna cheia de desejos, mas vazia de sensatez e amor. Então Emmanuel, ainda no livro Fonte Viva, já no capítulo 164, ele diz que quando estivermos orando, nós devemos procurar o Pai e nos colocarmos numa posição de filho amoroso e confiante. Ele ainda diz: procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus. Seja sincero e leal, fiel, sabendo que Deus está te ouvindo, está próximo de você e atenderá o seu pedido, se ele for proveniente do seu coração. E diz ainda: procura nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, te escutará. Ainda no livro Vinha de Luz, Emmanuel maravilhoso nos traz no capítulo 64 informações de que a superfície da Terra é a grande escola dos espíritos encarnados, mas ele afirma que muitos procuram defender-se dos homens, esquecendo-se que somos todos irmãos. Muitos condenam a paisagem a que foram lançados, esquecendo-se de que Deus nos coloca num ambiente propício para desempenharmos o serviço do bem. Tantos se esquecem de que Jesus jamais abandonará a humanidade. Jesus rogou a Deus, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Então, se nós desejamos servir com Jesus, nós devemos nos esforçarmos para não pedir ao Pai o afastamento da luta, para que possamos, com Ele, aprender a trabalhar, a cooperar na execução da vontade divina, como, quando e onde for necessário. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Será que quando nós estamos orando o Pai Nosso, e agora o Natal está tão perto de nós? Eu tenho dado as palestras do Natal e nós temos tido a oportunidade de lembrar que no Natal nós precisamos nos lembrar do Mestre Jesus. Esta oração, a oração dominical, Pai Nosso, é a melhor forma de exaltarmos a Jesus no nosso Natal, porque também estaremos glorificando o Pai através do Filho. E será que quando nós estamos orando, nós realmente adentramos na câmara secreta dos nossos pensamentos e conseguimos fazer esta higiene mental, esta elaboração das palavras que saem do fundo do coração, me entregar aos meus propósitos sinceros e nobres de fazer o bem para mim e para os meus semelhantes? Ou estamos simplesmente repetindo, sem sentirmos nenhuma palavra? Que possamos ser filhos amorosos e confiantes hoje, no Natal e para sempre, porque assim conseguiremos ser também pessoas melhores para todos. Eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada nesta noite, para que possamos finalizar a palestra. Por favor, me acompanhe nesta prece. Agradecemos, Senhor. Agradecemos ao Mestre Jesus, que ilumina todo o ambiente e que nos conduz a Ti. Agradecemos aos trabalhadores espirituais, e eu agradeço em especial a Erasmo por todos os trabalhos que desenvolvemos neste ano. Que seja permitido, Senhor, realizarmos o trabalho do bem em 2023, sermos servos de Jesus, sermos seus filhos que tentam produzir as sementes do Evangelho por onde passa. Que possamos sair daqui cheios de paz, ânimo, vivos na Tua presença, meu Pai, com Jesus sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.